Muito boa tarde. Muito boa tarde, meus filhos. O vídeo estava prestes para começar. Meu filho Celso, Oxo, todos prontos para gravar. E eu apareci, assim, um tanto de repente, e pedi permissão para ele para dar um recado para vocês antes de começar. Filhos, prestem muita atenção no que será dito hoje. Prestem muita atenção no vídeo de hoje. É importante que esse assunto seja entendido, seja compreendido não só com a mente, mas com o coração, seja sentido durante o seu dia a dia, para que cada vez mais isso fique claro, o véu seja rasgado. Todos estão recebendo ajuda espiritual, todos estão sendo cuidados, velados, todos os seus mentores, todos os seus benfeitores, os seus guardiões estão a postos, estão ajudando, estão pela causa. Nós não esquecemos de ninguém. E o que nós fazemos aqui, com muito amor. Eu fico feliz pelo meu filho Celso estar disposto, alegre, contente com o trabalho que foi combinado, que está sendo feito. É realmente uma alegria imensa para todos nós. Há uma equipe gigantesca por trás de todos os trabalhos que estão chegando até vocês. Não só os trabalhos ditos de espiritualidade, mas muitos outros filhos meus foram preparados, rapazes e moças que também estão na internet. Estão estudando psicologia, filosofia, neurociência, para entender como é que funciona a máquina humana, para associar o conhecimento da ciência com a espiritualidade e ensinar a todos vocês, da maneira mais prática e fácil, como atingir felicidade, como criar um contato consciente, próximo, pessoal, com Deus, com a fonte. É preciso que cada um busque esse caminho, crie o seu contato pessoal, íntimo com Deus. É necessário que seja íntimo, seja natural, como se ele fosse um grande amigo, um melhor amigo, ou um pai, ou mãe, ou irmão, ou tudo. Preciso que se entenda. É preciso que se entenda também que às vezes nós falaremos de maneira mais incisiva, sim, mas não é por uma escolha deliberada, mas sim por necessidade do momento. Nós estamos num momento do planeta Terra importantíssimo, nos 45 do segundo tempo, de uma grande transição, de uma grande transformação. Então, muitas das vezes iremos falar grosso, sim. Muitas das vezes vocês verão eu falar grosso, sim, nesse canal e em outros canais. Sempre estou canalizando, sempre estou incorporando, sempre estou trabalhando em tendas de umbanda, em centros espíritas, em centros universalistas, em igrejas. Estamos todos lá. Estamos todos com vocês. Mais próximos do que nunca. E o momento se faz que se dê voz aos espíritos da luz. Toda a espiritualidade superior está aqui. Toda a espiritualidade superior vai falar com vocês cada vez mais diretamente. Essa já é uma realidade. Todos aqueles que querem impedir as canalizações, que querem tirar a credibilidade das canalizações, estão sendo intuídos e inspirados pelas trevas. É claro que tem aqueles que se empolgam e acabam entrando num animismo vicioso ou numa mistificação. Isso acontece, mas é importante que se saiba que o momento agora é de dar voz aos espíritos da verdade. Todos os títulos, todas as descrições dos vídeos desse menino aqui foi minha direção. Foram nossa direção. Os nomes, os títulos, as descrições do vídeo, nós repetimos para vocês, leiam as descrições, vejam as referências, busquem o conhecimento que está sendo trazido aqui por vocês. O menino foi intuído, o rapaz foi intuído, orientado a dar o caminho para vocês, explicar como chegou nessas conclusões, de onde tirou as informações, e agora servirá de canal
porque não existem limites para as canalizações. É preciso que se entenda isso. É preciso que se entenda que os nossos irmãos extraterrestres estão aqui, sempre estiveram, e agora eles vão cada vez mais se apresentar como são, através desse rapaz e de outros, com seus nomes, vão falar de onde vieram, como é a realidade do planeta deles, trazer mais informações, porque ao contrário do que se pensa, os nossos irmãos extraterrestres não vão vir aqui para tomar o controle, para tomar o poder, não. Eles vêm como irmãos que querem nos ajudar, que querem que nos libertemos e que entendamos que nós somos os nossos mestres. A única mensagem, a mensagem mais importante que foi trazida é: ame a ti, ame ao seu próximo e seja livre, conscientemente livre. Quem coloca as barreiras, quem coloca os limites são apenas vocês. Porque em verdade não há. Então, cada vez mais as incorporações vão aumentar, nós iremos alterar alguns códigos genéticos no corpo desse rapaz e de outros. Vocês já estão percebendo que as incorporações elas estão começando a ficar mais fortes, na verdade, coisas que vocês nunca viram, para mediunidades mais afloradas já estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais, porque é necessário uma nova terra, uma nova raça, entre aspas, de evolução. Está na hora de subir mais um degrau. Então nós estamos muito contentes, esperamos que gostem desse vídeo, foi feito com muito carinho, muito amor, e nós mesmos tratamos de acordar esse menino há alguns dias, bem cedinho, para que ele começasse a estudar, e ele está fazendo o trabalho dele, e esse é o resultado. Espero que vocês gostem, todos estão sendo amparados. Vamos ao vídeo. Bom, como vocês sabem, final de ano está chegando aí. E é claro que a gente ia deixar o melhor para o final. Nós preparamos o melhor, ou eu diria o pior, talvez, para o final. Para que, depois desse vídeo, tenhamos muito o que refletir, tenhamos muito o que pensar sobre o que queremos, como queremos e como será a nossa realidade de cada um em 2025. Muito bem. Bom, o vídeo de hoje trata de um assunto que foi conhecido como a engenharia do consentimento. A engenharia do consentimento é um projeto arquitetado, criado após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando aí num período de 100 anos, em média, em que o sobrinho de Sigmund Freud, Eduard Berman, começou a estudar a psicologia humana a fundo para entender por que os seres humanos se comportam como se comportam. Ele foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando e começou a vender esse conhecimento para grandes corporações, donos do poder, corporações, organizações governamentais, grupos econômicos e por aí vai. Berman descobriu que o que rege a mente humana é o inconsciente. E esse inconsciente, se ele for bem manipulado, ele pode fazer com que a pessoa fique mansa quando deva ficar mansa e responda a certos e reage a certas situações de modo agressivo quando dado certo comando. Então, descobrindo que o inconsciente rege o comportamento humano, ele foi estudar a fundo como manipular esse consciente para fazer com que a massa se comporte de uma maneira homogênea. Porque, como vocês sabem, todos são co-criadores. Todos criam a realidade. Então, se eu sou uma pessoa que quero que a minha perspectiva da realidade se sobrevaleça,
se sobreponha, se sobrepuja sobre as demais, eu preciso fazer com que os outros acreditem na minha realidade para que eles cocriem o que eu quero cocriar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós explicaremos melhor isso ao longo do vídeo. Berman chegou à conclusão de que, abre aspas, é a minoria inteligente de homens responsáveis que deve controlar a tomada de decisões. Ser responsável pela elaboração de políticas e formação de uma saudável opinião pública, através da manufatura do consentimento. O público deve ser colocado em seu lugar, a de espectadores da ação, com sensação de que são agentes passivos nas tomadas de decisões e não de participantes. Os arquitetos do poder devem criar uma força que possa ser sentida, mas não vista. O poder permanecerá forte enquanto na sombra, pois, se exposto à luz do sol, começará a evaporar. E é o que está acontecendo agora. A luz se faz presente no planeta Terra para expor toda a podridão, toda a sombra, tudo que estava no oculto. Porque, como Berman bem entendeu, o poder permanece forte enquanto na sombra. Quando exposto à luz do sol, ele começa a evaporar. Ele dedicou a sua vida a criar um plano muito bem traçado, utilizando técnicas psicológicas e de comunicação para manter as massas sob controle. Na época, algumas décadas depois da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos o controle das informações, da mídia, etc. Quem detinha o poder de controlar a opinião pública eram, em 1983, mais ou menos 50 corporações. Em 2004, esse número reduziu para 5 corporações. Em 2004, 5 organizações controlando os meios de comunicação, ditando as regras da economia, da política, sociologia, psicologia para as massas. Não à toa que hoje nós temos aí uma situação em que 1% da população mundial detém aproximadamente mais da metade do que é produzido, da riqueza que é produzida neste planeta. Não se enganem, o oxigênio só não foi privatizado porque não houve como controlar isso. Mas isso já foi um projeto das trevas, em que eles queriam criar máquinas que poluíssem excessivamente uma determinada região, para que aquela região fosse forçada a comprar equipamentos de oxigênio, máscaras, etc., os quais eles já estariam manufaturando. Então, a engenharia do consentimento é isso. Cria o problema e depois vem com a solução. Cria o problema, bota uma realidade que não é realidade, faz com que a massa acredite, a massa co-criadora, e aí a massa transforma tudo em realidade com o seu poder de cocriação. É assim que funciona. Não pensemos em efeito pela causa, mas a causa pelo efeito. Na agenda dos negativos, isso já foi um projeto. E é claro que não foi para frente. Mas outros foram. E nós iremos falar sobre isso. Bom, como vocês sabem, a política da engenharia do consentimento ela deve abranger todos os setores sociais para que ela seja funcional, para que ela seja efetiva. Então, vamos apontar aqui cada setor e mostrar para vocês como que acontece na prática toda essa manipulação. É importante que nós rasguemos esse véu de uma vez por todas. E claro, não seria diferente que a engenharia do consentimento esteja presente na política. Isso fica muito claro. Como vocês podem ver, imaginem um país como o Brasil, na verdade, um país de dimensões continentais, a quinta maior economia do mundo, um dos maiores produtores de manufaturas, produtos,
agroindustriais, dividido em dois lados. Eles conseguiram criar uma realidade em que as pessoas realmente acreditam que só há dois caminhos na política. Olha o poder da engenharia do consentimento. Pegaram um país, quinta maior economia do mundo, com dimensões continentais, e fizeram com que as pessoas acreditassem que só existem dois caminhos. Pois nós sabemos a contradição disso, porque estudar física quântica, mecânica quântica, falar de Deus, é falar do quê, gente? O que nós falamos nos últimos vídeos? Sobre o vácuo quântico. As infinitas possibilidades de Deus, os infinitos caminhos, as infinitas possibilidades que viram probabilidade pela nossa cocriação. A engenharia do consentimento vem e esmaga esse poder de criação, dizendo, olha, só existem dois caminhos. Se você não está naquele, você necessariamente está nesse. E ai de alguém, se alguém falar que existe um terceiro, um quarto, um quinto. Essa pessoa será rechaçada pelos próprios colegas de partido, etc, etc, etc. Porque já se estabeleceu essa realidade, esse consentimento. Só existem dois lados. E um deve brigar com o outro. A polarização é uma ótima forma de controle. O inconsciente, se ele não é observado, estudado, ele é regido pelo emocional. E ele pode ser tanto amanciado, apassivado, digamos assim, quanto se manifestar na raiva, na agressividade. Então, transforma-se a política em um grande jogo, como se fosse um jogo de futebol. Cria-se times, as pessoas, elas não são eleitores, elas não são cidadãos, elas não são pensadores, elas são torcedores. Elas não são, pela engenharia do consentimento, aptas a discutir política de uma maneira mais racional, então elas devem ficar numa posição de torcedores, de idólatras, de figuras que são projetadas, arquitetadas para cumprir uma agenda e para fazer algo muito perverso, que é o quê? A figura do político, ela é associada ao pai, a figura paterna, a figura do salvador. Porque como vocês verão mais à frente, um dos objetivos, um dos fundamentos para que a engenharia do consentimento, da manipulação seja feita, é manter os adultos infantilizados, para que eles não se conheçam, para que eles não se percebam. Quantas pessoas vocês observam na internet postando diariamente, hora após hora, indiretinhas, indiretinha para um, indiretinha para outro, e aí vocês olham e pensam, nossa, conhecendo essa pessoa, eu diria que todas as indiretas que ela posta, todos os dias, todas valem para ela. Como será que ela não percebeu? Ela não percebeu porque é um projeto para que ela não perceba, que ela não acesse o inconsciente dela, ela fique infantilizada, porque acessar o inconsciente é acessar a criança interior, os traumas. Então, enquanto a criança interior, olhem a ligação, enquanto a criança interior é ignorada, esse adulto é infantilizado porque ele reage de maneiras muito emocionais exacerbadas, e ele inconscientemente vai procurar lá na política o quê? Jogo, torcida e a figura paterna. Então, essa figura é projetada para que seja entregue como um produto. Então, você não tem debates num nível elevado de conversa, de o que vai ser bom para a coletividade. Não, vira teatro, vira uma plastificação da realidade. Os candidatos focam em criar vídeos de 1, 2, 3 minutos para trazer toda uma narrativa, trazer likes, mas em nenhum momento é discutido o bem-estar social. Em nenhum momento é discutido o que deveria estar sendo discutido, que é mecânica quântica, a realidade última. Quais as políticas públicas que nós podemos fazer efetivamente para fazer as pessoas evoluírem? Já foi comentado aqui, existem algumas políticas, como de alguns anos para cá, colocaram o reiki no Sistema Único de Saúde. Isso é ótimo, mas isso precisa ser mais debatido, desenvolvido, pesquisado. Mas os candidatos focam no quê?
na teatralização e numa falsa impressão da realidade, com vídeos curtos, passando para a população a falsa ideia de que a população está sendo informada. Isso é uma coisa que nós iremos falar quando nós entrarmos no tópico da educação. A política, os homens de poder que controlam a vida de vocês, que determinam as decisões que vão impactar milhões de vidas, vocês não sabem nem o nome. Isso já foi falado na canalização com o Guardião Jamar. Ele explicou isso. Só para vocês terem uma ideia, empresas, esses grandes grupos de poder não podem investir diretamente nas campanhas. Mas pessoas físicas podem. Então, os donos, os grandes donos, acionistas, etc., desses grandes grupos de donos de poder, eles investem. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições municipais do Brasil, foram investidos de pessoas físicas mais de 700 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais foi investido em partidos políticos, em candidatos nas eleições municipais. Cerca de 25% desse valor veio de uma só pessoa. Uma só pessoa financiou mais de 163 partidos. Uma só pessoa financiou mais de 163 candidatos, mais de 30 partidos. E aí, as políticas serão voltadas para vocês? Não. Para vocês, pão e circo. Para vocês, migalhas. Para vocês, a manipulação para que vocês cocriem o que nós queremos que vocês cocriem. Então, se nós queremos que a violência aumente, nós iremos informar vocês que a violência aumentou. Uma mentira. Uma mentira contada 1000 vezes, uma mentira acreditada pela massa. A partir do momento que você acredita em algo, você cria isso, porque você é um co-criador. Quando a massa cocria, aí sim a violência aumenta em 20%, porque a massa criou essa realidade. Ela foi induzida a criar essa realidade. Lembre-se, você faz com que a massa acesse o vácuo quântico e transforme um manancial de energia ilimitado que está lá em elétrons, matéria, realidade. Realidade. Então, você tem poucas pessoas com mais da metade dos partidos no bolso. Então, como é que nós vamos falar sobre mecânica quântica nos canais tradicionais? Impossível. Seria uma tarefa hercúlea e descabida. Então, vocês entendam a importância que é canais ligados com a fonte para trazer para vocês as informações da fonte. Vocês estão tendo a oportunidade de conversar com os espíritos ao vivo. Espíritos que estão em outra dimensão, além dessa realidade. Eles estão olhando de fora. Eles têm acesso. Percebam a importância de um trabalho desse. É óbvio que as canalizações vão ser rechaçadas. É óbvio que as canalizações vão ser combatidas. É óbvio que eles vão falar que não pode canalizar, que não pode incorporar. Por quê? Porque nós estamos sendo a alternativa viável para a informação real chegar para vocês. Olha o trabalho. Compramos uma briga seríssima com as trevas. Mas é óbvio que quem está conectado com Deus não tem medo disso de modo algum. Lembram-se quando eu falei para vocês? A minha primeira canalização com Sananda? O que aconteceu? O espírito que entrou no meu quarto, depois ficou na minha tela mental por dias. É assim, é o máximo que vai acontecer. O máximo. Né? Então, vocês percebam como que a agenda negativa trabalha. Essas grandes empresas, essas grandes corporações, vocês podem ter certeza, são as maiores devedoras, são quem de fato romba os cofres públicos, são as maiores sonegadoras, estão no topo da lista dos devedores, sonegadores, e estão também no topo da lista das denúncias de trabalho escravo. Porque nada mais são do que bisnetos, tataranetos dos donos do poder, que isso vai se
reciclando, porque estamos falando de uma engenharia do consentimento feita desde a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando de mais de 100 anos de manipulação. Estamos falando de mais de 100 anos de manipulação. Como é que nós vamos desfazer isso? E é óbvio que isso vai muito além. E você associa isso à política, por exemplo, com a questão da educação, que nós iremos falar. Transforma-se a educação num produto, o aluno se torna um cliente, você amplia o número, dá uma ideia falsa de acesso à educação para todos, mas fazendo com que isso, a qualidade seja defasada. Porque é óbvio que o professor tem que ser o menos valorizado possível pela ótica da engenharia do consentimento. Eles têm que, se possível, passar fome. Eu não sei se vocês já viram, mas procurem aí quanto que o governo paga por mês para um filósofo dar aula. A filosofia deveria ser o conhecimento mais valorizado no século XXI. Depois de 2000 anos que Jesus esteve aqui, física e filosofia deveriam ser o ponto alto da educação. Mas como nós veremos, a educação foi toda introjetada para que não se conheça a realidade última que é trazida para cá. Porque se conhecesse, se quisesse mesmo que o ser humano evoluísse pela educação, se ensinaria para as crianças, logo no início, a realidade última. Falaria-se para a criança de átomos, astronomia. A criança pequenininha já estaria brincando ali com as moléculas, entendendo sobre os elétrons de maneira lúdica, se fosse voltado para a realidade última. Mas pelo projeto da engenharia do consentimento, quando é que nós iremos ouvir falar de átomo? Lá no colegial. Bom, lá no colegial, a pessoa já estará totalmente catequizada, doutrinada, não é verdade? Então, não tem problema. Fala-se de átomo já quando ela já fez uma catequese, ela já está com 16 anos, já colocaram um monte de doutrina na cabeça dela, ou ela não acredita em nada, mas já está nas drogas. De alguma forma, ela já está entregue ao projeto da engenharia do consentimento, de alguma forma. Porque os que acreditam estar fora do sistema são os que mais fortalecem o sistema. As pessoas que acham que são revolucionárias ficam na frente da TV, vendo bunda, viciados em pornografia, incentivam o uso de drogas que vão fritar o seu cérebro e acham que estão contra o sistema, sendo que estão incentivando a própria doença, a própria engenharia do consentimento. Mas o melhor manipulado é aquele que acredita ferozmente que não é. Esse é o melhor. Então, essas pessoas que se veem como progressistas, né, mas que na realidade assistiram aí, sei lá, 5 documentários sobre Deus, leram 2 livros de filósofos, acredito que estão abafando, na verdade elas estão se entorpecendo todo final de semana, né? Elas estão dentro da perspectiva, do conceito da engenharia social. Na educação isso é muito evidente. Uma criança que gosta de estudar, que gosta de adquirir conhecimento, que sabe das coisas, ela é vista como? Como nerd. Né? Ela é motivo de chacota. Então, o que acontece? Desde cedo a pessoa percebe, olha, para eu ser aceito, para eu pertencer, eu preciso ser medíocre. Porque se eu for um pouco além, as pessoas ou vão falar que eu sou arrogante, presunçoso, né, que não pode fazer isso, não pode, ou vão chamar de esquisito. Então a pessoa já aprende, a criança já aprende bem cedinho que ela tem que ser medíocre. Ser medíocre é ser legal. Ser medíocre é ser da galera. E lembram-se como eu falei? O adulto infantilizado, ele não acessa a criança interior. Então ele sempre vai ficar buscando aceitação, valorização, ele vai se colocar em situações subservientes para não adquirir o seu poder interior, e aí você coloca o que você quiser nesse adulto. Qualquer doutrina, qualquer dogma, qualquer, o que você quiser, porque ele quer ser aceito, ele quer fazer parte, ele não entendeu que ele é um procriador. Quando ele começa a conhecer sobre átomo,
como que a química é passada para ele? Extensas tabelas, decorebas, nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes. Por quê? Para que haja uma neuroassociação entre átomo e chatice, inaplicabilidade, né, cansaço, desânimo, porque não faz sentido, né? E aí o que acontece? Coitado do aluno que para na escola e pergunta, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Porque aí ele vai estar sendo um empecilho, porque o professor vai virar para ele e falar, viu, você está atrapalhando a minha aula, cara. A gente precisa seguir com um cronograma. Pensa nisso depois. Você está aqui para passar no vestibular. Ponto. Então, não se pensa nisso, passa no vestibular. Chega no vestibular, bom, então agora eu fiz vestibular, estou na faculdade, vou fazer a pergunta, o que estou fazendo aqui, de onde vim, para onde eu vou? Não, agora você não pensa nisso. Foca aí que você vai entrar no mercado de trabalho, depois você vê isso aí. Bom, tá bom. Entra no mercado de trabalho, aí no mercado de trabalho, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, de onde... Viu? Relaxa aí, cara. Ó, daqui a pouco tem férias, 13º, e vai seguindo aí. Aí volta, e ó, carnaval chegou. Não, tá tranquilo. Depois você vê isso, ó, vai ter carnaval, depois vai ter isso, depois vai ter isso, depois vai ter aquilo, depois aposenta. Na aposentadoria você pensa nisso, cara. Aí na aposentadoria aí desencarnou. Então a engenharia do consentimento ela faz com que as coisas vão sendo jogadas para frente com a barriga, para que a gente nunca faça as perguntas que nós devemos fazer, para que a gente nunca entenda verdadeiramente o que a gente está tentando explicar aqui, que tudo é uma coisa só, que a física clássica é um paradigma que precisa ser mudado. É reducionista, é determinista, não condiz com a nossa realidade. A nossa realidade não é linear, a nossa realidade não é de partícula. A nossa realidade ela é fluida, ela é onda. A gente pode olhar uma parte da realidade pela física mecânica, mas isso seria querer entender todo um corpo olhando o dedinho. O que a gente faz? A gente tenta entender o corpo olhando só o dedinho. Não vai entender. Desmonta um carro e tenta colocar as peças ali de qualquer jeito. Você não vai entender o carro. Você tem que entender o carro. Ou seja, você precisa entender Deus, o todo, porque tudo veio dele. Então, se não houver esse caminho, é uma sociedade que vai caminhar para onde? Vai caminhar para onde nós estamos vendo. Como, por exemplo, as guerras. Claro, porque política, engenharia do consentimento, incentiva a guerra. Porque a guerra, ao contrário do que se pensa, dá muito dinheiro, movimenta muito dinheiro, mão de obra, equipamentos, manufatura. A história que contam para vocês que, nossa, ninguém quer guerra porque a guerra deixa as pessoas desempregadas, acaba com a economia, isso é historinha. Não é assim que funciona. Isso é parte da doutrinação da engenharia do consentimento. Só para vocês terem uma ideia, depois da Guerra do Vietnã, as pessoas adquiriram algo que foi conhecido como inibição violenta, inibição doentia à violência. Ou seja, depois do que aconteceu na Guerra do Vietnã, o horror que foi a Guerra do Vietnã, porque, como vocês sabem, utilizou-se armas biológicas em que consistiam em utilizar-se a folha de uma palmeira junto com uma gasolina, uma arma química que chamava napalm, para que ela, em combustão, entrava, atingia 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius. Então, o que eles faziam? Eles faziam com que essa folha atingisse a pele dos Vietcongs. Era uma guerra entre comunistas e capitalistas, certo? Então, um lado utilizava essas armas, e aí você imagina algo na sua pele entrando em combustão a 1000 graus Celsius. Aquilo ia para o osso direto. Direto. Lembrando que as armas químicas biológicas não são uma novidade. Já na Roma Antiga utilizava-se isso.
né? A varíola tentava se passar a varíola, a peste, isolar os germes para fazer com que a população inimiga comesse, ingerisse, etc, etc, etc. Então, não é algo novo. Mas depois da Guerra do Vietnã, a população ficou com algo que os donos do poder consideravam uma doença que precisava de cura. Qual doença? Inibição doentia à violência. Por quê? Os donos do poder, que engendravam a engenharia do consentimento, eles sabiam que haveria muita guerra ainda, porque a guerra faz parte da agenda. Então, nós não podemos ter uma população que não quer guerra. Nós precisamos que eles cocriem essa realidade. Lembram-se disso? Cocriem a realidade. Nós precisamos fazer com que as mentes deles criem a realidade que a gente quer. Eles não podem, não devem criar a realidade que eles querem. Esse conhecimento não pode chegar para eles. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vamos utilizar a nossa maior arma depois da violência. O entretenimento. O entretenimento. Como vocês sabem, a maior potência econômica do Ocidente, em gastos, tem os maiores gastos. Depois, eles gastam, os maiores gastos da maior potência do Ocidente é em armamento bélico. Então, gasta-se primeiramente em militarização, em armas. E qual que é o segundo maior gasto? Entretenimento. Cinema. Porque no cinema nós conseguimos trazer mensagens subliminares para atingir o inconsciente das pessoas, para fazer as pessoas cocriarem do vácuo quântico a realidade que nós queremos. E nós queremos o quê? Guerra. Então nós precisamos fazer com que as pessoas vejam a guerra de uma maneira mais açucarada. Açucarada. Então vamos fazer filmes que envolvam histórias de romance com guerras. As décadas de 50 e 60, como vocês sabem, a Guerra do Vietnã foi ali por volta da década de 1950, 1954, 53. Em 50 e 60, o que veio de filme mostrando a história de um casalzinho lindo em meio à guerra foi um boom. Para quê? Para que as pessoas ficassem domesticadas a naturalizar essa violência. Porque essa violência faz a manutenção dos donos do poder. Por quê? Veja, se eu não quero uma política do Cordeiro, de Deus, eu estou a serviço do meu ego. O ego inferior, ele quer ter o controle de tudo. O ego inferior, ele é insaciável. Então, o que um guardião da luz faz? O que um mensageiro, um profeta de Deus faz? Ele pega o ego dele e bota a serviço de Deus. Muitas das vezes ele tira o ego da frente e deixa a centelha divina trabalhar. Que é o que nós estamos fazendo aqui, em prol do progresso de todos. Conhecimento é poder. Vamos dar poder a todos. Por que nós vamos fazer isso? Porque é preciso que as pessoas tenham esse poder pessoal, porque a gente vai entrar num efeito de ressonância mórfica, que eu vou falar mais para frente. Mas é importante entender uma coisa: o ego ele é insaciável. Então, se eu sou um dono do poder e eu não quero a política do Cordeiro, eu quero ter o controle de tudo. Porque quem está com Deus já entendeu. Eu não tenho controle de nada. Abre mão. Solta. Solta. Deixa fluir. Deixa as coisas fluir. Senão não acontece. Lembram do efeito Zenão? Se você fica obcecado ali, não tem decaimento energético, não tem criação. Então, tem que soltar para trabalhar com Deus. Agora, os donos do poder, o ego é insaciável. Então, não pensem vocês que as coisas acontecem ao acaso. Explodiu a notícia conta assim para vocês. Explodiu uma guerra tal, como se fosse uma coisa que não foi planejada. Mas o ego, ele quer ter o controle de tudo. Então, eles vão tentar planejar ao máximo tudo para daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos. O objetivo das trevas é tomar o controle dessa dimensão e da outra dimensão. E vamos combinar. Eles, pelo menos, eles são autênticos. Eles sabem o que eles querem. Tanto é que quando a gente vai lá embaixo, para resgatar a alma,
das pessoas que assistem esses vídeos e falam que é balela, que não acreditam em nada disso, que tá tudo bem, tudo legal, laroie, deixa a vida me levar, quando eles estão de cara na lama lá, nós vamos resgatá-los, certo? Ou pior, quando eles vendem a alma pro diabo, entre aspas, ou seja, quando há o sequestro do corpo mental inferior, nós temos que ir lá negociar esse corpo, que dá um trabalho tanto. Pergunte para os Exus Caveira, né, que vocês saberão. Leiam os livros do Vanderlei Oliveira. Os trevosos falam assim: o que é que os filhos do Cordeiro, os servos do Cordeiro, estão fazendo aqui? Não tem nada para vocês aqui. Não tem nada que interesse a vocês aqui. Se não é o lugar de vocês. Eles sabem muito bem a quem eles servem. Eles são, pelo menos, eles são autênticos. Eles não estão em cima do muro, que é o que a gente diz para vocês. É melhor estar de um lado ou do outro do que ficar em cima do muro, do que ficar tímido. Sabe, timidozinho? Sabe aquele bonzinho? Ah, não, eu sou bonzinho, mas eu sou timidozinho? Não. Tem que colocar o ego para jogo com Deus. Tem que ser peça ativa no tabuleiro do Cordeiro. Tem que agir, tem que ter iniciativa. Lembram-se da questão 932 do Livro dos Espíritos? Tem gente que contestou nos comentários dos meus vídeos. Nossa, não tá falando isso não. Tá sim. Por que no mundo tão humilde a influência dos maus se sobrepõe à dos bons? Resposta. Tradução de Guilherme Ribeiro. Por fraqueza destes, os bons são tímidos, enquanto os maus são audaciosos e intrigantes. Quando os bons forem audaciosos e intrigantes, sobreponderão. Ponto. Então, essa timidez, essa coisinha, não funciona. É por isso que a gente encontra um problema grande, né? Porque a gente chega nos centros espíritas e a gente vai palestrar e não dá para falar. Né? Ou fala assim, não, olha, você tem que fazer uma palestra aí de 40 minutos, mais do que isso não dá porque o pessoal não quer, não aguenta, tá todo mundo aqui para tomar passe, ninguém quer saber, ou seja, ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer saber o conhecimento real, ninguém quer levantar a bunda da cadeira para ser de verdade um servo de Deus, não, eles querem ir lá para tomar passe. Aí desencarna, dá de cara com a lama, não sabe o que aconteceu, nossa, mas eu paguei meus boletos, o que eu estou fazendo aqui? Porque não entende. Porque teve acesso a esse conhecimento e não quis saber. Não foi lá ver a criança interior, não foi lá, né, extinguir o adulto infantilizado. E aí, quando a gente consegue fazer a palestra, fala assim, olha, mas não fala sobre esse assunto não, ou não fala sobre aquele assunto não, as pessoas elas vão ficar com medo, elas não entendem, coitadinho dos consulentes, né? Coitadinho? Você prefere falar para ele aqui, na dimensão que tem lasanha, que ele pode assistir esse vídeo no sofá da casa dele, no ar-condicionado, ou você prefere pegar ele com a cara na lama e levar ele para assistir um monte de palestra? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Não quer assistir a palestra aqui? Não quer adquirir o conhecimento aqui? Não quer entender como que isso funciona? Não quer entender como que você é manipulado? Não quer sair da Matrix? Beleza. Quando tiver com cara na lama, não vai ter cerveja, não vai ter droga, não vai ter nada. Vai assistir palestra lá. Esses vídeos que são passados aqui, eles são passados em várias dimensões. Não é só na dimensão física. Porque todo aquele que deseja trabalhar com Deus tem muita tarefa para fazer. Lembra? Eu disse para vocês, está faltando gente para carregar maca, pegar a galerinha lá, que fede, os corpos estão pútridos, putrefatos, né? Porque a realidade não é essa fantasia que foi criada, né? Do céu eterno, dos anjinhos ali, de cabelinho enroladinho, não, né? A coisa nua e crua não é assim, mas vai da onde, até onde você quer saber como que a realidade é de fato. Então, a engenharia do consentimento, por que usa-se a palavra consentimento? Porque você manipula a pessoa com o aval da pessoa. Entende? Tanto é, vocês querem identificar uma pessoa que ela está totalmente embaixo da engenharia do consentimento, é quando a pessoa fala assim, por exemplo, nossa, eu não rezo o Pai Nosso porque tem uma parte do Pai Nosso que eu digo que seja feita a vontade dele, não a minha. Então eu não faço porque vai que a vontade dele
seja diferente da minha, né? Nós já ouvimos isso. Então, o quão distante essa pessoa está de entender o que está acontecendo. Olha o consentimento, ela praticamente assinou um atestado de mediocridade que vai ser manipulada. Assinou lá embaixo, eu quero ser controlado. Porque uma coisa é fato. Se você não quer com que Deus tome conta da sua vida, se você não quer sair da frente para a centelha trabalhar, Deus não vai controlar a sua vida, mas daí eles vão. É inevitável. Não tem outro caminho. Tem uma cena que o Morfeu. Matrix é sensacional, né? Sempre podemos citar. Tem uma cena que o Morfeu fala assim: você acredita em destino, Neo? Antes dele tomar a pílula, assim. Você acredita em destino? E ele diz: não. E ele fala: por quê? Ele fala: porque eu não gosto de pensar que eu não estou no controle. Olha, o que é isso que ele está dizendo? É o ego. É o ego dele. Ou seja, o ego dele ainda está escondendo a centelha. O ego quer estar no controle. Ou seja, eu preciso estar no controle. Guerra é uma exteriorização da necessidade do ego de estar no controle. E olhem como é infantil isso. Olhem como é uma coisa. Se a gente parar para pensar, é uma coisa tão infantil. Donos do poder traçam fronteiras imaginárias em pedaços de terra, fronteiras que não existem e dizem assim: esse lugar aqui é meu. Se passar, vai tomar tiro, bomba, não quero. Esse lugar é meu. Aí o outro fala: e esse aqui é meu. Ah, mas eu quero essa parte. Ah, não, mas eu quero. Ah, mas eu quero. Ah, eu quero. E todo mundo acha que, Nossa Senhora, esses líderes são ovacionados. Um dos maiores assassinos encarnados no planeta Terra, um dos grandes representantes dos dragões, dos magos negros, assassina milhões abertamente. Passa-se alguns meses e ele está sentando à mesa com os representantes dos ditos governos democráticos, de organizações nacionais e internacionais, chacoalhando a mão deles. E esse líder ainda ele é invejado pelos ditos democratas, porque os democratas queriam poder fazer o que ele faz mais descaradamente, mais abertamente. Mas eles têm que fazer todo um teatrinho de que o país deles é democrata, então eles não podem tão abertamente mandar matar, explodir, tralalá. Tem que dar uma disfarçada. Gente, isso não é uma coisa da cabeça do médium ou do espírito que está canalizado. Se vocês pegarem as fotos, vocês vão ver. Tá lá. A informação tá lá. Vejam os rostos, as expressões. Será que vocês não conseguem identificar quem é da luz e quem é das trevas? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não conseguem identificar. Vocês acham que quem é luz é treva e quem é treva é luz. Vocês não conseguem identificar. Tem muita gente na internet. Nós mostramos para esse menino várias coisas. Né? Como foi dito para vocês, nós interferimos no logaritmo dele para que ele veja algumas coisas e traga aqui no canal, óbvio, né? É o trabalho. E ele fica estarrecido. Como que não perceberam que isso aqui é um mago negro? Como que não perceberam que isso aqui é mentira? Não estão vendo? Olha, a glândula pineal está toda apagada, não tem luz, não tem coração. Um espírito de Deus, da luz, quando ele fala grosso, mesmo ele falando grosso, dá para sentir amor nele. Entende? Dá para sentir, é só deixar a centelha trabalhar. Quem se sente magoado quando um profeta vem e exorta e fala, não sei o quê, é quem está no ego. É quem ainda está no ego. Não entendeu a jogada. Por isso que aceita quando vem um trevozão e fala mansinho, porque o mansinho ele não vai incomodar o seu ego. Ele vai fazer tudo conforme a cartilha. E a cartilha não vai fazer o seu ego ficar dodói. Mas aí não tem crescimento, não tem evolução. Tem que mexer na ferida. Tem que falar. Não sabem quem é treva, não sabem quem é luz. Não reconhecem.
Sananda esteve aqui 2000 anos atrás, uma luz enorme, um coração enorme, e cuspiram na cara dele. Chamaram ele de aliciador, falavam que ele peregrinava porque ele queria abusar das viúvas das casas. Porque naquela época era comum, né? Você acolher os viajantes. Então falava-se que Jesus fazia isso para se abusar e entrar na casa das viúvas e abusar delas. Entende? Então, assim, será que se um anjo descer na sua frente, né, com todo aquele esplendor, você vai reconhecer? Porque assina-se desde cedo um atestado de mediocridade. O que estuda não pode falar que estuda, porque se ele falar que estuda, ele é visto ou como o nerd, ele é visto, não pode falar, é presunçoso. O rapaz aqui foi convidado para palestrar no centro espírita. Legal. A primeira canalização dele com Micael, que é Jesus, que é Sananda, Sananda disse através do médium, olha, esse médium aqui, só nesse ano já leu mais de 200 livros e ele está pegando conhecimento e ele vai passar tudo para vocês. O que aconteceu? Assistiram o canal dele e falaram, olha, você está mistificando, é um espírito mistificador, porque espírito não elogia médium. Então, assim, a mediocridade é tanta que só falar que estuda já causa a impressão de que a pessoa está se achando. Sendo que é obrigação estudar. Ler 200 livros é pouco ainda. Tem que ler mais. Não foi um elogio, um espírito querendo falar que o médium não foi nada da vaidade do médium. Perceba. Então, pessoas que estudam espiritualidade estão totalmente debaixo da engenharia do consentimento. Que dirá os outros? Porque quando o calo aperta, ninguém quer saber da mecânica quântica. Aí corre todo mundo para a física clássica. O que eu quero dizer com isso? A física clássica parte da ideia de que tudo é dividido. Eu sou uma coisa, você é uma coisa, isso aqui é outra coisa, certo? Física clássica, partícula. Isso é uma coisa, é uma partícula, eu sou feito de outra partícula, eu sou outra coisa. Física clássica, reducionista. Eu aqui, vocês aí, certo? Física quântica, não, peraí. É tudo uma coisa só, tudo veio de uma onda só. Então veja, já aconteceu, por exemplo, em trabalhos apométricos, ser identificado que havia um espírito encarnado ali que era um sociopata, um homicida, um dos grandes feiticeiros do astral inferior, fazia um necromante, entende? E o grupo lá, nessa situação que eu estou narrando, quando viu essa situação, falou, opa, peraí, não, mas isso aí a gente não pode interferir, porque o nosso lado é só espiritual. A gente está trabalhando só o espiritual. Ou seja, quando viu que ia ter que fazer alguma coisa, que ia sair da zona de conforto, ter que mexer a bunda mesmo, aí vai para a física clássica. Não, vai partícula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos só tratando de espiritual. Não, mas espera aí, pô. O espiritual não é tudo? Tudo não é espiritual? Não é uma coisa só? Porque é uma coisa só. É um contínuo. Um contínuo. Tudo é um contínuo. Então, a partir do momento que essa informação chegou no grupo, eles teriam que fazer alguma coisa. Ah, não, mas aí a gente vai para a física clássica. Não, a gente só está tratando espiritual. Pô, então, entendem a dificuldade? Com o sentimento. Aí eu vou, tudo bem. Quando convém, eu uso a física clássica. Quando não, afinal de contas, a sociedade toda faz isso. Porque todos os aparelhos tecnológicos funcionam tendo como base, como princípio, os fundamentos da física quântica, não da física clássica. E aí todo mundo usa. Mas quando é para trazer a física quântica para a política, para o entretenimento, para a saúde, para a educação, para a profissão, para a religião, não, aí não. Aí é física clássica. Aí é partícula, é tudo divisão. Tudo divisão. E aí fica fácil. Fica fácil de aplicar um dos princípios fundamentais da engenharia do consentimento. O princípio da distração. O princípio da distração. Ou seja, você distrai as pessoas. Você dá entretenimento barato, vulgaridades de todo tipo, bota um monte de bunda na TV. As séries de TV, percebam as séries de TV.
Os grupos de adolescentes, né, de trabalho, eles nunca estão verdadeiramente fazendo algo, estudando algo importante, eles sempre estão de um evento a outro, sempre tem uma festinha, é um rolezinho, é um negocinho, tudo frivolidade. Percebam, a realidade que é tentada, que tenta se criar para nós, é que não existe responsabilidade real. Né? São grupinhos que estão ali, eles estão numa lanchonetezinha, daí até tem uma hora que um vai trabalhar ou vai estudar, mas é uma coisa rapidinha, depois ele já está em outra festinha, depois outra festinha. Ou seja, distraído. Né? Isso acontece com os religiosos. Em vez de abrir um canal, ser canal dos espíritos de luz para falar o que tem que ser falado, não, fica lá no podcast, discutindo ponto de vista, bota lá um evangélico na frente de um umbandista, não, porque a Umbanda trabalha assim, não, o evangélico trabalha assim, não, mas lá no espiritismo, e blá, 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 blá. Vamos falar da realidade última. Dane-se. Entende? Religião nem vai existir daqui a um tempo. Por que vocês estão apegados nisso ainda? Será que não caiu a ficha ainda que não existe religião? Não existe isso. Mundo regenerado não tem religião. Acabou. Mas a pessoa fica a vida inteira debatendo com o outro. Não, porque o meu livro fala assim. Não, vamos fazer uma reunião para falar sobre o livro tal, para cada um dar a sua interpretação. Aí fica lá, não, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu acho que... E daí? O que isso vai ajudar verdadeiramente as pessoas a aprenderem que tem que deixar o ego de lado para servir com a centelha divina, entender o vácuo quântico, entender física quântica, mecânica quântica, como que a realidade última funciona, o átomo, física, química, biologia. Quando vai se discutir o que é verdadeiramente importante? E aí fica nessa masturbação mental que não leva a lugar nenhum. Nenhum. As pessoas, pela engenharia do consentimento, elas são seduzidas a todo momento para estarem desconectadas de si. A sociedade incentiva isso. É bonito. Por exemplo, os workaholics. É lindo, né? Nossa, a pessoa é um workaholic, ela produz, ela faz, ela não para, ela trabalha enquanto os outros dormem. Nossa, que legal, hein? Permitam-me aqui já que a gente está falando da questão do mercado de trabalho, da profissão, né? Eu quero trazer um relato para vocês de um médico. Ele está falando bastante coisa na internet, eu não me recordo o nome dele agora, mas o que ele fala é muito interessante. Um relato que eu dei o título de Somos seduzidos para estarmos desconectados de nós mesmos. Quando criança, eu recebi a mensagem de que eu não era desejado. Foi assim que eu interpretei as ações do mundo. Agora, se você não se considera uma pessoa desejada, fazer faculdade de medicina é uma ótima maneira de ser querido. Porque você está oferecendo algo muito importante para as pessoas. E quando eles estão em crise, eles querem você o tempo todo. Isso é muito viciante, porque existe um buraco dentro de mim. E eu estou tentando preenchê-lo o tempo todo com isso que eu recebo de fora, com toda essa atenção. Mas nunca é suficiente. Quanto mais eu ganho, mais eu quero. Por isso, sou viciado em trabalho. Mas isso mata a alegria. Também me fez ausente como pai dos meus filhos e como marido no casamento. Mas o mundo me admira. Quanto mais viciado em trabalho eu sou, mais o mundo pensa que eu sou maravilhoso. E mais dinheiro eu ganho. Eu recebo todo o reforço para ser desconectado de mim mesmo. E então, junto tudo isso com o fato de que realmente eu quero ajudar as pessoas, de que eu realmente gosto de ser médico. E aí fica tudo tão confuso. A questão é separar o que há de genuíno nisso. E é o desejo de ser útil e de se envolver em atividades significativas. E separar isso da necessidade de preencher um vazio o tempo todo. Isso é trabalho duro. Somos seduzidos a essa desconexão
e ela te recompensa. Na questão da educação, isso fica muito claro. A engenharia do consentimento também faz passar uma ideia ilusória de que a gente está bem informado com os canais que a gente tem. Então, é uma falsa ideia de que existem opiniões divergentes, diversas opiniões, diversos canais diferentes, mas que na realidade são pessoas, né, principalmente envolvendo as políticas, que têm os mesmos acordos, os mesmos princípios, os mesmos contratos com as mesmas empresas. Na prática, não muda muita coisa. Esses dias o Celso estava conversando com uma amiga dele e ela disse: nossa, você está estudando o professor tal? Eu estou estudando esse professor. E aí o Celso, naquele momento, ele já havia lido 2 livros daquele professor, o que dá mais ou menos 800 páginas, e visto mais de 20 palestras desse professor. E ele disse: nossa, legal, o que você está estudando dele? Ah, eu vejo os vídeos curtos algumas vezes ao dia. Ela estava se considerando informada sobre o assunto que aquele professor queria passar, porque ela assiste vídeos curtos sobre ele algumas vezes ao dia. O Celso, lendo quase 1000 páginas daquele professor, vendo quase 3.000 horas de palestra, a única certeza que ele tinha era que ele não sabia ainda o que aquele professor queria dizer. Então, veja, a falsa ideia de informação faz com que nós caminhemos para falsas confabulações, reflexões. Passa-se uma falsa ideia de informação. É preciso, né, que a realidade seja essa plastificação. Preocupa-se muito mais com a capa do que o conteúdo. Voltando a falar aqui da questão da guerra, isso está na agenda dos negativos. É o ego querendo controlar tudo. O ego é insaciável. Qual é uma das maiores táticas utilizadas pelos arquitetos da engenharia do consentimento para manter tudo como está? Insuflar, instigar o discurso de ódio. O discurso de ódio. O discurso de ódio, para quem está no poder, tem duplo benefício. Você faz com que um grupo brigue com o outro, nenhum desses grupos sabe realmente que você existe, porque lembram-se que eu falei, vocês não sabem o nome das pessoas que tomam as grandes decisões? Porque como o Edward Berman falou, como nós trouxemos no início do vídeo, poder ele deve ser sentido, mas ele não pode ser visto, ele deve ficar na sombra, porque exposto à luz do sol ele evapora, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que vocês estão vendo por aí, hipócritas sendo desmascarados, casas caindo. Por quê? Porque não deixam a centelha divina trabalhar, porque ficam no ego, estão preocupados com cargo. Vocês verdadeiramente acham que alguém que está fazendo trabalho para Deus está preocupado com dinheiro, poder, voz de comando e cargo? Isso são coisas dessa dimensão. Isso são coisas desse planetinha aqui. A pessoa que está se unificando com Deus, ela já está vendo longe, mas longe. Isso não é nada. O que é cargo? Um templo religioso? O que é isso? Para que isso? Qual que é a verdadeira utilidade disso? Não tem utilidade nenhuma. Então, tudo isso seduz você para que você não pare, sente e medite e encontre a sua criança interior, entenda onde estão os seus bloqueios. A política incentiva essa figura paterna, essa figura de salvador, né, que vem te dar as respostas, vem dar as respostas para esse adulto infantil, esse adulto magoado, esse adulto que quer pertencer, quer ser aceito, esse adulto que é bem visto no trabalho, mas em casa é um tirano, um hipócrita, um hipócrita. Então as coisas vão nesse caminho. O ódio,
como eu disse, tem dois benefícios para eles. O primeiro é, como eu disse para vocês, essa questão da agressividade faz com que os agressivos, né, quem tem muito ódio, crie tudo isso que vocês estão vendo. Mas tem uma coisa importante sobre o ódio. Quando nós sentimos ódio, toda a nossa bioquímica do corpo, ela se transforma. Então, quando eu estou num sentimento de ódio, é como se eu estivesse me preparando para uma ameaça exterior. Então, eu estou me preparando para uma luta. Sentir ódio é se preparar para uma luta. O sangue sai das vísceras, vai para os músculos. Por quê? Por que sai das vísceras? Porque caso você, tecnicamente, tome um tiro ou uma espada que corte, não saia tanto sangue. Então, é um mecanismo biológico de defesa milenar, certo? Que está no seu inconsciente. E aí, o que acontece? O sangue sai do lobo frontal, porque quando você está com ódio, não é interessante que você pense, você está se preparando para receber um ataque. Então você tem que focar tudo nos seus reflexos e nos seus músculos. Então pensar naquele momento não é interessante, porque pensar naquele momento faz com que você fique com os reflexos mais lentos. E aí quando você está pensando, capaz de você já tomar uma espadada, um tiro, um soco. Então insuflar o discurso de ódio é fazer com que a bioquímica do cérebro das pessoas entre nesse estado. Quando a bioquímica entra nesse estado, o que acontece? Como vocês sabem, todos nós temos células cancerígenas. As células cancerígenas, elas são adquiridas por causa de açúcar, Coca-Cola, qualquer tipo de veneno que a gente coloca no nosso corpo. Isso é normal. Só que o que acontece? O nosso corpo tem defesas. Então, a célula cancerígena, muitas das vezes, ela não consegue se multiplicar, então ela morre, ou ela é destruída pelos macrófagos. Os macrófagos são células do sistema imunológico. Eles estão responsáveis por destruir as células cancerígenas antes que elas consigam se multiplicar. Pois bem, acompanhe meu raciocínio. Quando você sente ódio, as células do seu corpo, as células imunológicas do seu corpo, elas se preparam para uma defesa exterior e não interior. Ou seja, elas dão espaço para a célula cancerígena trabalhar, se multiplicar, porque elas estão focadas mais num corte, numa infecção, numa coisa que vai vir de fora. Então, sentir ódio por muito tempo, por muitas horas, enfraquece seu sistema imunológico de modo intenso, trazendo risco verdadeiro de câncer. Então, isso, para a engenharia do consentimento, é perfeito. Você fica no ódio, certo? Alimenta os seres negativos, porque todos os que estão encarnados aqui, né, as pessoas físicas que colocaram 17 milhões, 20 milhões nas campanhas e tal, eles estão representando uma facção lá embaixo. Eles não estão trabalhando sozinhos. Lembra o que Sananda falou no começo do vídeo? Quantas pessoas tem aqui comigo agora fazendo esse trabalho? Quantas pessoas vocês acham que eu já canalizei nesse vídeo? Com certeza foi mais do que o Osho. Pode botar aí um pessoalzinho. É que é rápido. A coisa é rápida. Mas tem muita gente. Uma grande equipe. Então, esses homens de poder, quantos eles representam lá? Então, o ódio alimenta isso e, claro, uma sociedade doente, uma sociedade com sistema imunológico baixo, é uma sociedade que vai cocriar o que os donos dos meios de comunicação desejam, porque ela está enfraquecida. Quando você assiste TV, lembrando que artes de entretenimento é utilizado para isso, né? O que é considerado arte hoje? Qualquer tipo de vulgaridade, qualquer coisa de baixo calão, vulgar, frívolo, é considerado, tem audiência, né? Programinhas da tarde, todos, né? Uma coisa extremamente boba, para não falar outra coisa. Mas tem uma coisa também. Quando você assiste notícias sobre violência, crime, e você absorve aquilo lá, o seu cérebro cria certas quantidades de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são responsáveis pelos seus sentimentos.
Para você estar alegre, você deve estar com uma certa quantidade de neurotransmissores. Para você estar triste, você deve estar com uma quantidade de neurotransmissores. Dependendo da quantidade de neurotransmissores, é o sentimento que você vai estar. Então, para você ficar triste, é necessário que o seu cérebro produza determinadas quantidades de neurotransmissores. Quando você recebe notícias ruins, muita notícia ruim, sem fazer com que essa notícia passe pelo crivo da razão, você vai estar criando neurotransmissores compatíveis com essa notícia que você está vendo. Então, se você está vendo uma sensação, se você está vendo uma notícia de violência, uma notícia de perigo e tudo mais, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir aflito, você vai se sentir angustiado, você vai se sentir preocupado, violentado, vitimizado. Tudo isso são neurotransmissores que estão sendo criados no seu cérebro. Tá legal? Descobriu-se recentemente que esses neurotransmissores são despejados na corrente sanguínea. E todas as células do seu corpo têm receptores para receber esses neurotransmissores. Então, quando você sente luxúria, seu baço sente luxúria. Quando você sente orgulho, o seu rim sente orgulho. Porque tudo é formado por células, todas têm receptores. Agora, quais são as células que têm o maior número de receptores? As células do sistema imunológico. Então, alguns minutos de notícia ruim fazem com que o seu sistema imunológico perca força por 5 horas. Então, é por isso que a gente chama a atenção. Quais são as informações que estão entrando na sua casa? Quais são os tipos de onda que estão sendo absorvidas pelo seu cérebro? Por que vocês acham que existem programas de TV que passam 24 horas por dia, 24 horas por dia, só notícia de violência? Porque eles querem causar doença em você. Porque se você deixa a TV ligada o dia inteiro só absorvendo essa violência sem raciocinar sobre isso, isso vai para o seu rim, isso vai para o seu baço, isso vai acabar com o seu sistema imunológico. É um projeto de destruição. Então, com o seu consentimento. Perverso, né? Mas é real. E as pessoas ficam incomodadas quando um servo da luz vem e fala grosso. Quando vem um profeta e exorta. Ai, ele me magoou. Ai, ele falou comigo. Ai, ele foi grosso comigo. Gente, vamos entender o que está acontecendo? Olha a nossa realidade. Então, tudo tem relação. A política, a guerra e as artes estão totalmente relacionados com a sua saúde. Porque os neurotransmissores vão fazer o quê? Vão ser despejados na sua corrente sanguínea. Vai lá pro seu rim, vai lá pro seu baço, vai pra tudo. Uma das formas de se criar a realidade que se quer é através do medo. O medo é um ótimo auxiliar para se impingir nas pessoas o que se quiser. Então, você mantém a classe C e D na maior pobreza, você dificulta a vida delas ao máximo, a chegar ao ponto de que elas precisem, né, cometer certos delitos, fiquem no desespero, né, porque a fome, como vocês sabem, é uma coisa, né, só quem já sentiu fome sabe. Só quem já sentiu fome na vida sabe o que é. Então você coloca uma classe desesperada sem ter o que comer, e aí a classe seguinte, B ou C, morre de medo da classe D, e aí você faz o quê? Você tem uma população com fome e uma população com medo. Você faz o que você quiser. Você aprova projetos que você quiser, do jeito que você quiser. Você traz o Salvador, você traz o Pai,
você traz a segurança, você traz o remédio, você traz a cura, você traz a resposta para o problema que você mesmo criou. Insegurança, medo, fome. Então, quem verdadeiramente é uma pessoa bem-sucedida num planeta que tem mais de 1 bilhão de pessoas com menos de $5 por dia? Quem verdadeiramente, quem tem a cara de pau de se dizer bem-sucedido num planeta onde os irmãos no muro ao lado não têm o que comer? E ainda tem a cara de pau de dizer, eu não tenho nada a ver com isso, mas utiliza a física quântica para ganhar dinheiro, para utilizar o celular, prosperidade, etc, etc, etc. Então, é uma coisa a se pensar. Veja como que o projeto afeta tudo, na política, guerra, no entretenimento. Quantas pessoas hoje são viciadas em sites pornográficos? A indústria do entretenimento adulto movimenta bi, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, etc, etc. Esse é o mundo que nós vivemos. Então é preciso que se entenda, é preciso que se acorde, é preciso que pensemos sobre isso. Estamos distraídos ou não? Ai, mas eu não consigo fazer meditação. Ai, eu sou muito ansioso. Ai, porque se eu sento, ai, não dá. Espera, calma. Observe os pensamentos, mas não se apegue a eles. Você não é o que você pensa e o que você sente. Deixa vir. Observe. Deixa vir. Deixa vir. Qual que é a importância de um trabalho que se dispõe a ser porta-voz dos espíritos da luz? É levar informação. Porque a informação liberta. Mas é um projeto revolucionário que vai fazer com que 7 bilhões de pessoas mudem? Não. Isso seria uma tarefa, né, tendo em vista que 1% das pessoas detém mais de 50% do que é produzido. 1 bilhão estão no mapa da fome. Não tem como fazer isso. Mas existe algo, como eu falei no começo do vídeo, que chama efeito da ressonância mórfica. É uma experiência que foi feita por um cientista chamado Rupert Sheldrake, para quem quiser ver, que demonstrou que quando a informação chega para um determinado grupo de pessoas, não precisa ser muitas pessoas, um determinado grupo, essas pessoas levarão X tempo para entender essa informação, para absorver essa aplicação, senti-la e aplicá-la. X tempo. A partir do momento que esse grupo já conseguiu absorver essa informação, quando essa informação, eventualmente, num outro espaço-tempo, chegar por um outro grupo, que não necessariamente teve contato direto com aquele lá, ela já vai ser mais rapidamente absorvida. Ou seja, tem uma ligação direta. Ou seja, quando algumas pessoas começam a se iluminar, quando algumas pessoas começam a entender, isso cria uma onda que vai ressoar. A experiência específica à qual nós nos referimos mostrou que uma comunidade de chimpanzé estava em uma ilha e a outra estava na outra. Um chimpanzé levou um certo tempo para adquirir uma coisa que foi passada, uma informação que chegou, uma coisa que ele aprendeu. A partir disso, o grupo, isso se espalhou para o grupo, já chegou para o grupo.
em um determinado tempo. Depois que aquele grupo aprendeu, quando a informação chegou no outro grupo, aquele grupo aprendeu muito mais rápido. Porque alguém já tinha feito o quê? Mas vamos colocar assim, uma espécie de ancoramento de conhecimento. Não é bem essa palavra, mas só para ficar mais ilustrativo para vocês. Entende? Então, o processo do efeito da ressonância mórfica é assim. Cada um faz um pouquinho, a gente vai criando uma onda no planeta, e aí, mais para frente, em outro momento, em outro local, outros grupos, etc, etc, quando for chegando esses conhecimentos, o que acontece? Vai, eventualmente, entendê-los e concebê-los e senti-los de modo mais rápido. Entendam que os limites são nós quem colocamos. Por causa do medo, por causa dos nossos paradigmas. É importante que se entenda isso. É importante também que se divulgue uma coisa que nós precisamos falar, que nós estamos colocando na cabeça do rapaz agora, é a questão da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. É importante que essa ferramenta seja divulgada para o maior número de pessoas possíveis, tá legal? Porque essa ferramenta vai ter um tempo que ela ficará no planeta Terra. Nós estamos mostrando para esse menino N profissionais da área da saúde, de todas as áreas, que estão fazendo a ressonância harmônica, que estão recebendo os benefícios da ressonância harmônica, mas estão ocultando que receberam, que estão conquistando, que estão fazendo por causa da ressonância harmônica. Porque o ego não permite com que se dê crédito a uma ferramenta de conquista. Eles vão dizer, eu conquistei, eu fiz, eu que cheguei, eu que galguei, sendo que partiu de uma ferramenta outra, que não é o ego deles. Então, é importante, você que teve acesso à física quântica, mecânica quântica, ao trabalho do professor Hélio, é fundamental que você divulgue. Isso pode prevenir suicídios, pode prevenir doenças, pode prevenir guerras, pode prevenir pessoas de amanhã ou depois se tornarem magos negros, dragões. A gente não sabe a caminhada da pessoa. Hoje ela tem depressão, amanhã ela está revoltada, depois ela está no ódio, depois ela adquire conhecimento, depois ela vai para um outro planeta, depois ela vai para o astral inferior daquele planeta. O ódio aumenta, o ódio aumenta, o ódio aumenta. De repente, daqui 1000 anos, essa pessoa está aí como um dragão número 1 de um orbe X. Porque não conheceu a física quântica, porque não recebeu a informação da ressonância. Porque é igual o grupo de apometria, né? Na hora que tá todo mundo sentadinho na cadeira e a espiritualidade está fazendo, beleza. A hora que vê que vai sair da zona de conforto, opa, peraí, não, a gente só trata o espiritual, o físico aqui não tem nada a ver, é separado, né? Aí fica fácil. Então não é assim. Tudo é uma coisa só. Tudo um contínuo. Então nós estamos orientando esse rapaz a estudar Hélio Couto, entre outros, referências bibliográficas que nós colocaremos nos vídeos. É importante que vocês leiam as descrições dos vídeos, porque como já foi dito, o mestre já disse, tem ali outros conhecimentos, mais conhecimentos que ativam em vocês cadeias de DNA perispiritual, informações que vocês precisam ver, às vezes é uma palavrinha, às vezes é uma frase, às vezes é alguma coisa, uma ideia ali, um parágrafo, que vai, ó, entende? Então, nós precisamos usar todas as frentes, faladas, emanadas. Tem vídeo no canal que a gente está orientando o rapaz, que é muito mais a energia que está sendo emanada do que o que de fato está sendo dito. É claro que o que está sendo dito é importantíssimo, é uma mensagem muitas das vezes de cunho elevado, evangélico, para reforma íntima, etc. Mas o que está valendo ali muito mais é a energia emanada. Tem uma onda ali de informação além da vocal. Então entendam uma coisa, as coisas estão acontecendo em vários níveis dimensionais. Você está em várias dimensões ao mesmo tempo. Lembra? Você tem 7 corpos. Um corpo seu está na dimensão física, mas tem um outro corpo seu que está na dimensão lúdica. Tem um outro corpo seu que está na dimensão astral, dimensão mental. Você está ali
em várias dimensões. Você é um ser multidimensional. Não é só o espírito que vem e te ajuda. Você já é um ser multidimensional, porque é um contínuo. Não tem separação. Isso é da física clássica, isso é da física mecânica, do reducionismo, um determinismo que acredita que a consciência foi criada depois do cérebro. Nós estamos num outro paradigma. Tudo é consciência, uma só, uma onda de amor que se subdividiu para experienciar N informações. Quem que está experienciando por essa onda que se subdividiu? Nós, seres travestidos com um ego. O ego deixa de existir? Não, o ego nunca deixa de existir. O ego, ele se funde ao vácuo quântico, a Deus, e vira uma terceira coisa. Você se torna uma terceira coisa. Um terceiro produto, digamos assim. Mas você mantém a sua unicidade. Mas não há separação. Foi falado já em alguns vídeos, o espírito verdade, por exemplo. O espírito verdade, ele pode se manifestar como uma consciência só, mas ele é uma junção de consciências. Se unificam temporariamente para exercer uma atividade, um trabalho, para orientar evolutivamente um planeta, trazer conhecimento, mas são espíritos que não perdem a sua individualidade. Geralmente são almas, geralmente é uma alma mestre. Dessa alma mestre surgiram outras, foram criadas outras e outras e outras, cada uma num momento evolutivo, até que chega um certo momento evolutivo em que elas já entenderam como é que funciona e elas se unificam. É um gozo, um prazer, um ato, eu vou usar essa palavra, mas não é bem essa palavra, um ato sexual ali. Um êxtase enorme de amor, de alegria, energia da criação. Né? Energia da criação. Forma de vida ainda muito incompreensível para muitos, mas que existe, que é real e que se fez presente como um espírito verdade, por exemplo. Não é? Então, o que fazer, né? Depois de tudo isso que nós estamos trazendo? O que fazer? É preciso que se esteja vigilante, é preciso que se busque entender a vontade da centelha divina. Deixe o ego de lado, tire o ego da frente. Utilizem a ferramenta da ressonância harmônica, compreendam, aproveitem os benefícios que ela vai trazer. É dever de todos divulgá-la para quem já está entendendo o que está acontecendo. Vejam como tudo está correlacionado, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Vão tentar dizer para vocês, as coisas são assim mesmo, é o que é, não há o que ser feito. Daqui a pouco o carnaval tá aí, não esquente a cabeça com isso não. Escute a centelha. Lembrem-se, vocês serão seduzidos para estarem desconectados. Vocês serão... Se eu contasse para vocês o que aconteceu na vida desse rapaz, desde que ele resolveu falar sobre esse assunto, assim, é cômico, né? As táticas que são usadas. A gente não vai falar para não dar ideia. Mas, assim, é coisa até de... Não dá para falar, mas gostaria, mas não dá para falar. Mas existem N situações que vão criar resistência. Todas as vezes que você quer sair de um patamar de consciência X e ir para o Y, você vai encontrar resistência. Você vai encontrar. Seja do seu ego, seja das pessoas que estão ao seu redor, situações que vão acontecer, o carro quebra, o pneu fura quando eu estou indo para o centro, a dor começa, problema na garganta quando eu vou fazer uma palestra, N coisas podem acontecer, mas vejam, é importante, não fiquem distraídos, não sejam distraídos. Busquem fazer a meditação, estar presente no aqui e no agora. Se você está com um bloqueio, se você está sentindo que está com um problema emocional, não sabe ao certo como destravá-lo, converse com seus mentores, peça para eles de coração, olha,
vocês podem me ajudar? Quero fazer uma meditação, quero acessar isso, quero ressignificar isso, quero sair dos bloqueios. Tenha certeza, eles estão ali para te ajudar. Eles foram preparados para te auxiliar. Vai aparecer alguém, pegar você pela mão e falar, então vamos lá. Mas quem que tem que pedir? Quem que tem que sair? Quem que tem que fazer? Quem que tem que levantar? Você. Teve algumas incorporações aqui que o rapaz ia fazer e nós deixamos ele começar no animismo. Teve uma situação que aconteceu o seguinte, tem um vídeo no canal, Exu Caveira e Mago Criptos. Eu acho que é o vídeo que mais tem visualizações, inclusive. O Exu Caveira apareceu para ele logo de manhã e falou, olha, eu vou incorporar em você forte e nós vamos dar um recado. Vamos? Vamos. O que eles fizeram? Eles deixaram o rapaz começar a comunicação, estava ali uns 90% no animismo, mas quando eles viram que estava ali, vamos entrar e vamos fazer. E aí foi. Por quê? Isso aí são trabalhos que a espiritualidade coloca para que a gente vá trabalhando o ego, a confiança, a fé, a coragem, a audácia. Entendem? Para que a gente vá se trabalhando. São testes? São, isso acontece? Acontece. Não é igual muitas pessoas falam que, nossa, a espiritualidade me testa, vai estar testando toda hora. Será que isso é um teste? Ai, meu Deus, não é assim que funciona. Tem alguns testes, algumas vezes. Mas é pura e simplesmente para trabalhar a sua centelha, o seu ego, para ver quais são as escolhas que você vai tomar. Porque é como eu falo para vocês, não dá para ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Se você não deixar a centelha trabalhar, você estará, inevitavelmente, dentro da engenharia do consentimento. Porque esses caras sabem o que estão fazendo, eles sabem o que fazem. Porque, como eu falei para vocês, lá eles não dormem, eles não comem, nada. Eles ficam estudando, 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 estudando. O ego é insaciável, eles querem tomar conta de lá e daqui. E quando nós chegamos lá, eles falam, o que os servos cordeiros estão fazendo aqui? Não tem nada para vocês aqui. E aí vai lá, negociação, e vai numa prisão, e vai numa outra prisão, e vai em caverna, e vai em laboratório, e vai não sei aonde. Entende? Então, é trabalho. Trabalho do bem, trabalho da luz, mas é com alegria. Hoje a gente teve que falar um pouco grosso, mas é como Jesus disse no começo do vídeo. Né? As pessoas precisam sair desse torpor, dessa sedução da Matrix. O Celso, como vocês sabem, ele teve problema com álcool, ele vem de uma realidade totalmente material. Né? Então, noitadas, baladas, certo? Festinhas na casa dele. Só que o Celso, ele sempre foi uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, a opinião dele nos grupos que ele frequenta, com os amigos dele, sempre foi levada em conta, valorizada, porque o Celso sempre teve essa imagem, e realmente foi, que é uma pessoa estudiosa, comprometida com os estudos, tudo que ele ia fazer, seja na música, seja fazer um evento, ele fazia de uma maneira comprometida. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele estudava, e as pessoas reconheciam isso. Então quando o Celso trazia uma opinião, uma ideia, as pessoas escutavam. Os amigos dele sabiam que ele não estava falando coisas de blá blá blá. Não. Ele é uma pessoa esforçada, empenhada no que ele deseja. Só que vejam, de repente, ele sai dessa realidade, abre um canal no YouTube e começa a acontecer certas coisas. Vocês acreditam que nenhum dos amigos, não teve um que quis saber o que está acontecendo, que quis perguntar para ele? Porque assim, como que uma pessoa que é considerada ali, né, uma pessoa estudiosa, etc., sai daquela realidade e de repente está no canal do YouTube canalizando Jesus Cristo, Sananda? O que está acontecendo ali? Percebe? Quando estava fazendo festinha na casa dele, 300 pessoas, 350 pessoas. Quando ele estava numa realidade com outro paradigma, ninguém não quer nem saber. Pô, peraí, o cara estava ali, estava fazendo eventos, né? Um cara
né, que estuda, está empenhado, ele está canalizando Sananda, Jesus, o que está acontecendo ali? Deixa eu ver o que é. Por quê? Porque o ego sabe que se fizer determinadas perguntas, se for querer mexer em certas situações, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que mudar os comportamentos, vai ter que mudar o paradigma. Quantos amigos o Celso não tem que são estudiosos, que fazem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas o que acontece? São pessoas materialistas que chegam em um determinado momento do estudo, é inevitável, acontece com todos. Em determinado momento do estudo, não dá mais para continuar no paradigma materialista. Vai ter que ir para um outro grau. Vai ter que ir responder as perguntas. Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que acontece depois da morte, para a existência da alma, e as coisas vão vir. Quando chega nesse ponto, joga tudo pro lixo. Não quero mais saber, não quero esse negócio de estudo, estou revoltado. O Celso tem N amigos assim. Pessoas de bem, pessoas inteligentes, mas elas não querem saber da realidade última, elas querem continuar no paradigma materialista e entenderam. Se eu continuar estudando, vai chegar um momento em que vai ser inevitável fazer essas perguntas. E eu não quero parar de ir no bar, na balada, no boteco, eu quero continuar com essa vida dentro do paradigma materialista. E aí geralmente se tornam pessoas muito revoltadas. Sem contar que o ensino, como eu falei para vocês, dentro da engenharia do conhecimento, ele é todo construído para que não haja nenhum tipo de incentivo. Se vocês conversarem com qualquer pessoa que fez mestrado e doutorado, vocês vão ver. Perguntem para essas pessoas como foi fazer um mestrado, como foi fazer um doutorado. Nossa, a pessoa vai falar, foi um Deus nos acuda. Quase perdi meu casamento, foi um estresse danado. Por quê? Porque pelo paradigma nosso, não é bom estudar. Não é o legal. Não é o da hora. Então, assim, chega no momento dos estudos que eu falo, opa, não, deixa isso aqui de lado, final de semana tá chegando, vou me entorpecer. Entro num porão, luzes brilhando, não consigo nem enxergar, o som estridente, eu altero a minha consciência e eu não preciso olhar para nenhuma dessas perguntas. Então, é óbvio que as pessoas sabem, os que conhecem o Celso, principalmente os que conhecem o Celso pessoalmente, ficam com a pulga atrás da orelha. Que trabalho é esse? Que história é essa? Mas não vão querer saber. Preferem o Celso, falavam com o Celso, mandavam mensagem para o Celso quando ele estava lá, no evento, no show, na baladinha, etc. Porque aí o que ia chegar é coisa do paradigma materialista. Então vocês percebam como é difícil. Só nesse vídeo, nós estamos falando de 100 anos de manipulação. 1918, a Primeira Guerra Mundial. 2018, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 106 anos. Então, é muita lavagem cerebral, é muita coisa que aconteceu para que nós consigamos aí, né? Enfim, e aí a espiritualidade vem, põe o pé na porta e fala, ó, o próprio Jesus, quando canaliza com o Celso, ele fala, filho, tem vídeo que você vai colocar Jesus Cristo. Tem vídeo que você vai colocar Sananda. Tem vídeo que você vai colocar Micael. Por quê? Planejamentos de Atom. Eu já tirei o meu ego da frente. Tem certas perguntas que eu já não faço mais. Eu só confio. E é muito recompensador. Vejam, quando eu digo que eu não faço perguntas, é na medida do equilíbrio. É claro que a gente tem que pensar, refletir, não pode sair fazendo tudo que eles, da espiritualidade, desejam, mas tem coisas que contestar é só o ego ali, querer ter um controle, não é. Entende? Então, tem momentos que eu mesmo não entendo muitas das coisas, mas lá na frente iremos entender, lá na frente as coisas irão acontecer, porque a espiritualidade superior, os espíritos que estão, eles já não têm mais essa ideia de linearidade do tempo. Eles veem as coisas de uma maneira diferente. Então tem vídeo que precisa ser gravado e postado em 2023 para que em 2026 aconteça uma coisa relacionada a 2023 para que seja colocado alguma coisa lá. Então a lógica, ela não é linear. Percebe? Lógica linear é da física clássica, mecanicista, reducionista.
de que tudo é pré-determinado, então tem a energia, depois tem a massa, depois tem isso, depois tem aquilo. Não é uma coisa que tem vários ângulos. E quando o Celso postou o vídeo com o Mikael, que foi a primeira canalização dele, o Preto Velho incorporou nele e tentou conversar com as pessoas que estavam naquela época chamando ele para trabalhar no centro. Olha, é uma questão da mecânica quântica, é importante que essa canalização seja feita hoje, seja postada na data de hoje, isso vai ser entendido lá na frente. Porque é assim, tem coisas que não dá pra gente entender Jesus, entender Deus. A gente precisa confiar. Isso é uma das coisas em se trabalhar a centelha, deixar a centelha agir. E vocês estão percebendo como que a espiritualidade está se mostrando. Vocês já pararam para se perguntar por quê? Por que a espiritualidade está se mostrando tão forte assim? Por que as incorporações estão fortes assim, que muda até a cor do olho? Eu nunca vi isso. As vozes. O que está acontecendo? É um momento. Chegou um momento. As pessoas vão começar a entender que não há separação, nunca houve. Vai terminar essa história. E aqueles que não estão preparados para isso serão colocados em mundos compatíveis com suas crenças, com seus. Ninguém vai forçar nada. Se você se coloca um limite, eu só vou até o B. Você só vai até o B. Ninguém vai fazer você ir até o C, D, E, F. Deus espera. Deus espera. O Celso não disse para vocês que ontem ele falou: eu quero acessar um momento do meu passado para entender certos bloqueios que eu estou sentindo. Vou fazer meditação. Veio um espírito que ele não sabe exatamente quem é, ele sente, nós ainda não revelamos para ele, mas é um espírito que, vamos dizer assim, conhece ele mais do que ele mesmo, ama muito ele, sempre está presente nas canalizações, está sempre com ele, sempre ajudando. É uma mulher. Ela já foi a mãe dele em muitas encarnações. E ela o levou, desdobrou e o levou para que ele veja. É claro que isso acontece quando a gente tem merecimento e quando nós estamos preparados, porque nós iremos ver coisas que às vezes. Né, então é importante estar sempre nesse processo. Mas vocês que estão aqui, você que está chegando aqui no canal e com 2 horas de vídeo, você está pronto. Você está pronto. Você não está aqui à toa. Você não está assistindo 2 horas de vídeo do Céus canalizado com o Osho, incorporando Sananda, entendendo o que está acontecendo. Você não está aqui à toa. Chegou a hora de você acessar seus bloqueios. Chegou a hora de você acessar. O tempo e o espaço são uma ilusão. E aí o Celso foi, ele acessou um momento, ele viu, havia um espírito lá também que nós precisa, ontem a gente precisou resgatar. Foi mostrado, mas é porque tinha um propósito, tinha um porquê. Então o trabalho ele vem sendo feito dessa maneira. Mais uma vez gostaríamos de reforçar, é preciso que se entenda o trabalho de ressonância harmônica do professor Hélio Couto. É preciso que se divulgue. Entendem? É importante isso. Nós estamos mostrando para o Celso N profissionais que estão se beneficiando da ferramenta e não estão dando os devidos créditos. Isso não é questão de ego, isso não é questão de elevar moralmente o professor, não é nada disso. É um trabalho que é feito, trazido pela fonte criadora, e isso precisa ser divulgado. É o ego que não permite com que os devidos créditos sejam dados. Vocês entendem? Então, o paradigma será quebrado. Uma outra situação do entretenimento foi que
mostrou-se para vocês que toda e qualquer aproximação dos UFOs seria para causar guerra, dominação e medo. Essa é a perspectiva da engenharia do consentimento. Eles querem que vocês criem, eles sempre quiseram que vocês criassem essa realidade. Pois bem, os irmãos extraterrestres irão se mostrar nesse momento, nessa época, muito em breve. Já estão se mostrando, mas isso vai aumentar. Então, é preciso que se saia do paradigma da engenharia do consentimento e se entenda. São irmãos que sempre estiveram aqui, sempre vão nos ajudar. E eles logo entrarão em contato com o Celso também, porque o trabalho vai se intensificar, a mediunidade vai aumentar, a paranormalidade vai se desenvolver cada vez mais. E é preciso. E aqueles que estão no paradigma antigo, ou seja, aqueles que aceitaram essa realidade criada pela engenharia cósmica, pela engenharia do consentimento, estarão apegados a ideias de que os UFOs vêm para destruir, né? Ou se tornarão idólatras, ou se criará uma religião, né, com o nome dos UFOs, uma nova religião será criada em nome deles, né, porque são pessoas que ainda não entenderam. Porque ninguém parou para pensar, quando os filmes eram feitos, de que, nossa, mas os UFOs chegaram, né, digo assim, assistindo o filme, ninguém parou para pensar, poxa, os UFOs chegaram, nossa, os nossos problemas acabaram, acabou fome, acabou guerra, acabou miséria, acabou dor, acabou doença, porque eles têm tecnologia, eles vão ajudar todos nós. Não tem isso. O que a engenharia do consentimento faz? Não, se eles vierem é para destruir, para dominar, para acabar com a gente, para fazer com que a gente se desintegre, etc., colocar tubos em nós, etc, etc, etc. Então, quem não está desperto não vai conseguir acompanhar essas coisas. Então, o medo vai prevalecer, né? A angústia. Por isso que o conhecimento, ele nos liberta. É importante que se entenda isso. Porque senão se cria uma nova religião com os UFOs. Né? E aí vai ter o quê? Mais divisão. Porque a engenharia do consentimento, né? Princípio da distração, os religiosos têm que ficar discutindo o ponto de vista. Né? Os que falam em nome da Umbanda, por exemplo, tem que ficar falando, olha, a Umbanda ela deve voltar a ser o que era nas raízes, nós precisamos resgatar a Umbanda tal, a Umbanda X, a Umbanda Y. Só que ninguém leva em conta de que isso está baseado em princípios separatistas, de divisão. Ou seja, não enxergam a Umbanda como uma coisa só. E principalmente não estão levando em conta, quem diz isso, que nós precisamos resgatar a Umbanda tal, que a Umbranca, tem a Umbanda dos brancos, tem a Umbanda dos negros. Quem fala isso não entendeu um dos fundamentos basilares da Umbanda, que é a reencarnação. Então você tem os negros na África, esses negros já são a reencarnação de brancos, que são a reencarnação de negros, que são a reencarnação de brancos, de amarelos, de pardos. Então os negros que estavam na África, os negros que vieram, já eram a reencarnação de brancos europeus. Então onde que está a Umbanda branca, a Umbanda negra? Agora, isso é uma coisa. Lembrando que, claro, mentores, né, muitos dos nossos irmãos que utilizam a roupagem dos pretos velhos, é apenas arquétipo. Aquele espírito às vezes não é preto e não é velho. Às vezes ele é azul, amarelo. Às vezes ele não tem nem uma estrutura adâmica de tronco e membros. Às vezes não. Lembram-se no vídeo do sexo que eu falei para vocês? Vários seres. Às vezes é azul. São os extras. Estão aí, sempre estiveram. Como é que vai ficar essa camada da Umbanda que vê tudo separado quando começar a acontecer essas coisas? Quando o preto velho chegar e falar, olha, na verdade, eu sou a minha forma é o que vocês conhecem como um louva-a-Deus. Eu pareço um louva-a-Deus aí do planeta de vocês. Ou eu pareço uma formiga, ou eu pareço um tigre, né? Só que inteligente, belo, alto, forte.
Como é que vai ficar isso? A gente vai ficar preso, né? Não, mas a Umbanda é negra. A Umbanda não pode ser de extraterrestres azuis, amarelos. Não, não existe isso. A gente tem que ficar aqui no nosso paradigma. Por favor, não destruam o que é nosso. Então, isso é um problema. Percebe? E, é claro, não estou levando em consideração da encarnação. Você é negro hoje, amanhã você é branco. Depois você é amarelo. Depois você vai para outros planetas. Vai conhecer novas regiões. O universo é infinito. Então, essa questão de, porque a Umbanda deve resgatar. Está aqui, ó, engenharia do consentimento, princípio da distração. Vamos ficar aqui entre nós, separando branco e negro e toca o barco. Não é assim que funciona. Nunca foi. E já nos fundamentos básicos da Umbanda já está mostrando a reencarnação. Então, você vai nascer negro para sempre, vai morar aqui para sempre, sempre vai ser negro. Agora, isso é uma coisa, é preciso que se separe as coisas. Isso que eu estou dizendo é uma coisa. Engenharia do consentimento, princípio da distração. Agora, a questão da história dos negros, sim, precisamos resgatar, precisamos falar sobre, precisamos trazer isso à luz. Nós iremos fazer uma palestra só sobre a história dos escravos, dos negros. Isso é importante que seja reconhecido, mas isso não quer dizer que precise haver divisão. Essa ideia de retomar as raízes, porque em verdade não existem essas raízes. Os próprios negros, na época em que eles estavam cultuando os orixás, eles já recebiam influência dos árabes. Então, os negros já tinham encarnados como encarnados como branco, estavam lá como negros, receberam a influência dos árabes, foram para o Brasil, depois desencarna e vai, e assim acontece. E aí você tem um negro que é escravo, ele reencarnou lá na África, porque ele foi o inquisidor. E o dono do engenho foi um que morreu lá pela Inquisição. Aí os dois se via na fazenda. Era para perdoar, era para se entender. Não, o que acontecia? Morte, etc, 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 etc. É aquela coisa que a gente fala para vocês. O livre-arbítrio, ele só vai até certo ponto. Mas é claro que esse ponto ele é largo. Você pode, no planeta Terra, você pode criar uma Segunda Guerra Mundial e matar 60 milhões de pessoas. Você pode criar uma crise de 1929 na Bolsa e deixar metade do planeta na miséria. Você pode resgatar 300 milhões de indianos do jugo do Império Britânico. Você pode acabar com uma política de apartheid no sul da África. Você pode... Enfim, percebem? A questão é qual é o lado que você vai escolher trabalhar. Vai trabalhar para o cordeiro ou vai trabalhar para os negativos? É assim. Esse é o jogo. Tem que escolher. Não existe o não escolher. Entendem? Lembra-se, ó. Falsa sensação de escolha, né? Engenharia do consentimento. A gente tem uma falsa sensação de que a gente está escolhendo as coisas. Que a gente tem opções. Mas em realidade, ou você está de um lado, ou você está do outro. Isso é inevitável. Inevitável. Bom, eu espero que esse vídeo possa trazer muito esclarecimento, esse vídeo possa chegar até o coração de vocês, porque para o conhecimento ser verdadeiramente absorvido, ele deve ser sentido, não só pensado. Uma coisa é o conhecimento estar na mente, raciocinado, outra coisa é ele estar sentido. É o sentir que vai dar sentido ao conhecimento. Entendem? Então é isso. Acho que temos muito para refletir, para pensar no ano de 2025, que logo está aí. Se nos deixaremos seduzir
para estarmos desconectados de nós, distraídos, ou se ao invés de ficar esperando as férias, carnaval, próximo feriado, aposentadoria, nós iremos tomar uma decisão aqui e agora de servir a luz. Está chegando com tudo, chutando a porta, colocando todas as sombras para fora, de uma vez por todas. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.